O paraibano Pedro Américo, 60 anos depois do grito do Ipiranga, pintou o quadro Independência ou Morte, por encomenda de Dom Pedro II. Mas ele não foi o único paraibano a cruzar os destinos da família real e nem do processo que resultou na independência. É o que você vai ver agora na terceira e última reportagem da série Brasil Independente, o Bicentenário. Domingo, 31 de agosto de 2022. A loja maçônica de Itambé, em Pernambuco, fronteira com Pedras de Fogo, na Paraíba, comemorou 40 anos de sua reinauguração. As duas cidades são separadas por uma linha invertida no calçamento que divide as ruas. Na solenidade, convidados e maçons lembravam o tempo todo que dali brotaram os ideais de separar o Brasil de Portugal. Aqui foi a porta de entrada da maçonaria no Brasil. O Areópago de Itambé foi fundado em 1796 pelo paraibano Manuel Arruda Câmara. Ele nasceu em Pombal, se formou em botânica, estudou em Montpellier, na França, e depois na Universidade de Coimbra, a mesma universidade onde estudou o patriarca da independência, José Bonifácio. Muitos dos brasileiros que estão estudando em Portugal, em Coimbra principalmente, ou na França, em Montpellier, que também era um centro muito forte da maçonaria, eles começam a vir para o Brasil com esses ideais de liberdade, né? De que o Brasil precisa se libertar das garras de Portugal, era o termo usado. O obelisco que está aqui atrás, até hoje representa o local exato onde foi fundado o Areópago, por coincidência, ao lado da Igreja Matriz de Pedras de Fogo, que fica na Paraíba. Esses ideais de independência só voltariam com mais força depois que Dom João VI voltou para Portugal em 1821 e fez do filho Pedro I o príncipe regente do Brasil. Em Portugal, eram convocadas cortes constituintes de Lisboa, com deputados representando as colônias. Entre os brasileiros, o vigário de Campina Grande, Virgínio Rodrigues Campelo, participante e sobrevivente da insurreição de 1817. Em 7 de setembro de 1822, veio o grito da independência. O Brasil estava empanturrado de escravidão. Comprar e vender gente era o maior negócio do novo país independente. Homens e mulheres escravizados perfaziam mais de 1/3 do total de habitantes, estimado em 4,7 milhões de pessoas. No ano seguinte, Dom Pedro I convocaria a Constituinte, mas dissolveu o parlamento quando teve os poderes limitados. Se dizia muito liberal, mas a própria posicionamento dele em relação à Constituição, por exemplo, é pouco liberal, né? Ele impõe uma Constituição, embora ela fosse realmente, se comparada a outras constituições da época, uma Constituição moderna e atual, era um pouco liberal até que me contrarie, né? O príncipe redigiu sua própria Constituição e os estados do Nordeste juntavam-se novamente para deflagrar a Confederação do Equador, em julho de 1824, que queria a independência das 7 capitais. A conspiração foi sufocada rapidamente pelas tropas do Império e seus líderes condenados à morte, o principal deles, o pernambucano Frei Caneca. Há registro dando contas que na Paraíba restabeleceu-se a ordem somente em 9 de maio de 1835, quando, nomeado pela coroa, Paz de Andrade assumiu o controle da província. O modelo escravagista persistia. Uma constituinte de 23, que desagrada o grupo mais radical, digamos assim, que era a expressão usada na época, os republicanos eram tidos como radicais, né, mais liberais, eles acabam, então, entrando em choque, que vai acabar desencadeando a Confederação do Equador, que surge aí com o Manuel de Carvalho Paz de Andrade, em Pernambuco, e da qual a Paraíba vai fazer parte. Desgastado, o imperador renuncia o trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, que reina de 1840 a 1889. Um ano antes do fim do segundo reinado, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e põe fim à escravidão no Brasil. Outro paraibano cruzaria a história da independência. Pedro Américo concluía em Florença, na Itália, o quadro Independência ou Morte, encomendado pela família real. Um painel que, sem moldura, tem quase 8 metros de largura e 5 de comprimento. O pintor paraibano faleceu em 7 de outubro de 1905.
foi sepultado em areia. Nas comemorações de centenário de seu nascimento, a casa em que nasceu foi transformada no Museu Pedro Américo. O quadro do pintor paraibano foi concebido para enaltecer o feito do pai de Dom Pedro II. A mão de obra escrava trabalhava na província da Paraíba nas culturas de algodão e cana-de-açúcar. Mas existem relatos em livros digitalizados no Senado Federal de autores desconhecidos de que havia uma madeira de lei que valia muito para a província. Era o pau-brasil. A Paraíba também chegou a ter cafezais, como resgata o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor da trilogia 1808, 1822 e 1889, e da trilogia Escravidão. Essa pequena cidade de Bananeiras, de 20 mil habitantes, na região do Brejo, da Paraíba, é uma cápsula no tempo e na geografia da história da escravidão. Embora esteja situada no meio da região do Nordeste, é um lugar úmido, com muita chuva, e foi um centro produtor de café em meados do século XIX. Mas a riqueza dos cafezais adaptou-se melhor no Sul e Sudeste, o que acabou ditando também um pouco do processo demográfico do Brasil. A Paraíba dependia do Porto de Recife e as elites também não atuavam para tornar a província autônoma. Essa riqueza de Pernambuco prejudicou a Paraíba pela expansão das terras, pelo interesse dos pernambucanos, mesmo os portugueses radicados em Pernambuco, de expandir os territórios, né? Na Paraíba, 2 anos antes da independência, era criado um quilombo na região do Conde, litoral sul do estado, curiosamente batizado de Ipiranga. Resiste até hoje e abriga cerca de 100 famílias. O Brasil foi o último país da América a pôr fim à escravidão, um ato que aumentou a popularidade da família real. Mas, um ano depois, Dom Pedro II foi deposto por comandados do Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Parabéns, então, a toda a equipe, né?